Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre a FIFA que conseguiu ter uma ideia pior do que grupos de 3 seleções. Vocês sabiam disso, né? Que a FIFA, para caso vocês não saibam, quer aumentar o número de seleções para a Copa do Mundo de 2026. Atualmente a Copa do Mundo tem 32 seleções. Eu não vou lembrar aqui qual certa distribuição de vagas, eu acho que é uma perda de tempo, mas o fato é 32 seleções, 8 grupos de 4, avançam os 2 melhores, nas oitavas, quartas, semifinal, tudo certinho, tudo ali redondinho. E a questão é, a FIFA quer mais seleções para a Copa do Mundo, mais jogos, mais dinheiro em transmissão, entende? Então eles querem uma Copa maior, né? Com mais seleções, então argumento aí, vamos dar oportunidade a mais seleções, né? Mas a questão é, como é que faz isso, né? Como que faz uma Copa do Mundo com 48 seleções? Aí tiveram a ideia dos grupos de 3, né? 16 grupos de 3, né? Toda essa pataquada toda, com a ideia de não aumentar, assim, vai aumentar o número de jogos, mas não tanto para não ser tão longo. Aí agora veio a ideia de 12 grupos de 4, né? Avançando os 2 melhores times, aí avançam os 8 melhores terceiros colocados. É uma ideia menos pior do que os grupos de 3, porém eles tiveram a ideia assim, pior possível que eu já vi. Grupos de 24 seleções. Não estou zoando, grupos de 24 seleções. 2 grupos de 24, né? Eu teoricamente penso que avançariam os 8 melhores, aí oitavas, quartas, semis, finais. Olha, eu vou te falar, né? Já é difícil para os jogadores e essa Copa do Mundo, que ela já é desgastante. Se a gente parar para pensar, são só 7 jogos, né? Para aqueles que chegam até a final ou a semifinal, que tem a disputa do terceiro lugar. E assim, já é desgastante o fato de você ter que jogar a cada 3, 4 dias, né? Não é um período longo de recuperação, é uma Copa que tem muita intensidade. Olha como a Croácia chegou na final de 2018, jogando aquelas prorrogações todas, entende? Então assim, já é complicado. Agora imagine uma Copa em que você tem 2 grupos de 24, e assim, é a ideia que a FIFA obviamente teria mais retorno, porque eu teria mais jogos. Porque eu queria entender como que isso funciona. Eles só falaram 2 grupos de 24, ok. Avançam 8 ou avançam mais times, né? Por exemplo, vai avançar, sei lá, 16, aí vai ter 16º avos de final. Só os 8 piores ficam de fora. Porque eles podem facilmente ter essa ideia. Mas supondo que avancem só 8, né? Como que funcionam os jogos? Vocês vão colocar os times todos para se enfrentarem? Vão ter 11 rodadas, basicamente, né? Porque numa campeonato de você ter 24, você vai ter que ter 11 rodadas para enfrentar todos os times do grupo. Ou não vai enfrentar todos, ou vai fazer igual o Campeonato Carioca. Os times desse grupo enfrentam dos outros grupos. Porque tem essas loucuras, né? Aí você vai ter 12 rodadas, né? Cara, entendi. E a questão é, 11 rodadas, multiplica isso pelos 12 times, entende? Tananana. São 12 jogos por rodada, né? Então, 11 vezes 12, né? 12 vezes 12 dá 144. Então, você tira ali menos 12, você vai ter 132 jogos. Vezes 2, porque você vai ter 132 jogos numa fase, num grupo, você vai ter 132 jogos no outro grupo, você vai ter 264 jogos só na fase de grupos. A Copa do Mundo atualmente tem 64 jogos. Vocês acham que estão tendo poucos jogos agora? Então, assim, é a FIFA querendo arrumar um jeito de estragar algo que já tá bom. Vocês acham que a Copa do Mundo precisa de uma mudança? Porque, assim, já tem jogos de baixa qualidade numa Copa do Mundo atualmente com 32 seleções. Nem todas as seleções lá são de um nível muito alto. A gente viu aí jogos muito ruins nessa Copa do Mundo. Imagine com 16 seleções a mais. Se essas seleções não entraram na Copa é porque, teoricamente, elas têm um nível mais baixo. Óbvio que há exceções, evidentemente. A Itália, por exemplo, poderia estar na Copa? Poderia. Teria que ter vencido a da Macedônia do Norte. Por exemplo, se a Itália avançasse da Macedônia do Norte, ela iria enfrentar Portugal ou uma das duas estaria fora da Copa. Teoricamente, essas seleções têm mais nível para estar na Copa do que, por exemplo, uma Polônia. Sim, né? Por exemplo, uma Austrália, ok. Mas ainda assim, você tem ideia de que são, por exemplo, se a gente for pegar a Itália, a gente pode pegar umas seleções, no máximo você tem Colômbia, Chile, 3 seleções que poderiam estar na Copa, mas e as outras 13, né, das 16 extras que você vai ter? Você vai colocar o Kosovo, Romênia, você vai colocar quem? O Panamá, você vai colocar Honduras, né? Essas seleções vão qualificar a Copa de alguma maneira? Agora você quer colocar grupos de 24 seleções? Gente, isso não tem viabilidade, né? Quanto tempo demora para fazer um negócio desse? A gente vê quanto tempo demora para fazer um campeonato, né, de pontos corridos.
a FIFA quer fazer um negócio dessa proporção. Essa ideia de 24 seleções, né, 2 grupos de 24 seleções, é a pior que eu vi, porque a de 16 grupos de 3, ela é ruim, mas pelo menos dá para fazer o calendário certinho ali, você não precisa fazer em 2, 3 meses, porque uma Copa do Mundo dessa vai demorar 3 meses para ser realizada no mínimo. Então a FIFA tá doida, ela tá querendo estragar coisas que não precisam. Eu sei que os Estados Unidos têm uma estrutura para comportar uma Copa de 40 seleções, mas quando não for nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos têm uma infraestrutura única, um país que tem uma estrutura esportiva diferente de qualquer outro país no planeta, né? Você tem tantas competições de alto nível por lá que obriga o país a ter automaticamente estrutura. Eles vão ter que construir um estádio sequer, já está tudo pronto, né? Tem estádio que eles não usam o que pode usar, o Coliseu de Los Angeles, o Rose Bowl, mas é os Estados Unidos. Imagina, agora quando for lá a Copa do Mundo de 2030, vai ser na Espanha, em Portugal, na Ucrânia possivelmente, eles vão ter que construir estádios, eles vão ter que fazer coisas diferentes. Então assim, a meu ver, a gente está vendo aí a FIFA tentando ali nessa busca doentia deles por mais recursos e mais dinheiro. E assim, não é que a FIFA ganhe pouco dinheiro, eu não sou contra ganhar dinheiro, isso é positivo. Você pode fazer coisas muito positivas com os negócios. Os negócios levaram a NFL a ser um negócio mundial, a mesma coisa para a NBA, para essas ligas. Se hoje a gente assiste isso é por causa dos negócios, é por causa do dinheiro, isso é positivo. Mas isso não pode ser doentio, você não pode ganhar dinheiro sacrificando qualidade, entende? Essa é a minha crítica, por exemplo, à Fórmula 1, quando quer sair de Spa-Francorchamps, quer sair de pistas históricas para colocar uma pista genérica, uma pista ruim qualquer, porque vai pagar mais dinheiro, entende? Trocar Spa usando Vult é uma coisa que me revolta. É o que eles estão querendo fazer. Agora a FIFA querendo fazer 2 grupos de 24 seleções, de onde os caras tiram essa ideia? Como essa ideia está na mesa para o formato da próxima Copa? Eu digo aqui e reitero, o menos pior, se podemos dizer, o melhor era manter do jeito que está, mas o menos pior desses formatos os grupos de 4, né? Os 12 grupos de 4. Eu não gosto da ideia de avançar melhores terceiros lugares, mas é o menos pior, porque ainda você mantém um quê de imprevisibilidade, você ainda mantém esse formatinho como a gente tem agora, aumenta bastante o número de jogos, mas ainda dá para realizar ali no período de 1 mês e meio, então você ainda consegue fazer o calendário funcionar minimamente, embora isso ainda, a meu ver, prejudique muito a saúde dos atletas, já que não vai ter férias, eles não vão ter período de descanso quando houver uma Copa do Mundo dessa maneira. De qualquer jeito, eu queria noticiar isso porque não precisava ser comentado. A FIFA está realmente querendo fazer colocar na ideia de uma Copa do Mundo com 2 grupos de 24 seleções legal, uma coisa assim perfeitamente aceitável. Não, isso aí é perfeitamente razoável. Francamente, né? Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.